E aí, pessoal, estamos aí com mais uma questãozinha da FUVEST, questão envolvendo conhecimento de geometria analítica, certo? Vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão aí, esse problema. Um ponto de coordenadas x e y do plano cartesiano pertence ao conjunto F se ele cumpre dois requisitos, beleza? Se ele é, primeiro, equidistante dos eixos OX e OY, e segundo, ele tem que pertencer ao círculo de equação x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x menos 6x mais 2 igual a zero. Só que, olha, tem só um pequeno probleminha com esse enunciado, tá? Antes da gente continuar lendo, que ele diz que isso aí é uma equação de um círculo. Isso não é verdade, tá? Quando a gente tem uma igualdade desse jeito aí, a gente está falando de uma circunferência. E se fosse um círculo no plano cartesiano, seria uma inequação, certo? Seria uma região. Perfeito? Então, vamos lá. Como é que a gente vai atacar essa questão? Vamos analisar o primeiro requisito. Ele quer que esse ponto, né, esse conjunto F, contenha pontos apenas equidistantes ao eixo OX e OY. Esse é o primeiro requisito, certo? O que significa, né, em termos de plano cartesiano, ser equidistante, né, ao eixo X e ao eixo Y. O que significa isso? Vamos fazer um pequeno desenho aqui, né? E vamos ver o que significa isso na prática. Então, beleza, tá aí meu plano cartesiano com os eixos x e y bem definidos, né? Cada um ortogonal ao outro. E a origem no encontro desses eixos. O que significa, né, um ponto ser equidistante. Então, por exemplo, você pega um ponto nesse plano cartesiano convenientemente situado aqui onde eu desenhei de vermelho, certo? Repare o seguinte, qual é a distância desse ponto até o eixo y? Eu vou dizer que essa distância vale x', beleza? Se esse ponto ele é um dos pontos equidistantes, né, ao eixo y e ao eixo x ao mesmo tempo, se a distância dele até o eixo y é x', então a distância dele até o eixo x também tem que ser x'. É ou não é? Certo? O que a gente acaba formando aqui é um quadrado, é ou não é? E todos os pontos que vão ser equidistantes, né? Equidistantes desse eixo x, esse eixo y, né? Vão ter que formar quadrados também, certo? Tudo bem? Repare também que as coordenadas x e y dele são iguais, né? Por exemplo, se um ponto está no plano cartesiano de tal forma que a coordenada x dele seja 3 e eu quero que ele seja equidistante dos dois eixos, então a coordenada y dele também tem que ser 3, certo? Então qual é a lei que vai regir, né, o conjunto de pontos, né, nesse plano cartesiano que tem a coordenada x igual à coordenada y? É a reta, né, y igual a x, é ou não é? É a famosa reta bissetriz dos quadrantes ímpares. É ou não é verdade, certo? Só que essa não é a única reta que contém, né, os pontos equidistantes do eixo x e do eixo y. Repare também nesse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui que eu estou marcando de azul escuro agora. Se eu disser, né, que a distância para o eixo x, né, que esse valor aqui, né, vale x', esse cara daqui, né, essa distância aqui, vai ter que valer quanto? Vai ter que valer menos x'. Porque repare que ele está no segundo quadrante, o que significa que as coordenadas deles, né, são x negativo e y positivo. Mas como a distância, né, o módulo da distância, né, desse valor, desse comprimento, é o mesmo, então as coordenadas, né, basta trocar o sinal. É ou não é? Então esse ponto aqui, por exemplo, também teria coordenadas, né, x negativa e y positiva, só que os dois com o mesmo módulo, e assim, né, toda essa reta aqui, né, conteria todos os pontos com a mesma característica. E qual é a lei que rege essa outra reta, né, que satisfaz o problema? É a reta de equação y igual a menos x. É ou não é? Y igual a menos x. De posse dessas duas retas aqui, eu posso começar o meu problema. Vou começar a analisar agora a questão da parte da circunferência. Bom,
essa circunferência não está na forma canônica que a gente costuma manipular para descobrir, né, só de bater o olho, qual é o raio, qual é a coordenada x do centro, qual é a coordenada y do centro. Ele não está nesse formato. E para a gente transformar nesse formato, a gente teria que completar quadrado. Só que para cumprir o nosso objetivo nessa questão, a gente não precisa fazer isso, tá? A gente já tem os dados de que os pontos, né, precisam cumprir com esses dois requisitos aqui, certo? Ou um ou outro. E aí a gente vai jogar esses requisitos aqui, né? Essas igualdades dentro da equação da circunferência. Se a equação da circunferência, por exemplo, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 2 igual a 0, né? Isso aqui é a equação da minha circunferência que eu vou chamar de gama. Então, eu vou pegar todos os valores de x, né, ou de y, e vou chamar de x, certo? Que aí eu vou descobrir quais são os pontos que estão nessa circunferência que possuem a coordenada x igual à coordenada y. Sacaram a ideia? É só fazer essa substituição. Então, nesse primeiro cenário, né? Nesse primeiro cenário, eu vou colocar aqui 1, né? Primeiro cenário, eu vou ter o quê? Eu vou ter x ao quadrado, certo? X ao quadrado mais x ao quadrado, porque o y virou x, né? Menos 2x menos 6x, né? Porque o y virou x aqui também, mais 2 igual a 0. É ou não é? Certo? E aí agora a gente vai começar a resolver isso. X ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado, certo? Menos 2x menos 6x menos 8x mais 2 igual a 0. O que a gente encontrou aqui? A gente encontrou, né, uma equação do segundo grau, certo? Primeira coisa que eu posso pensar aqui é em dividir toda essa equação por 2, é ou não é? Por 2, para simplificar. Então eu vou ter, né, x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0, certo? Então vamos resolver aqui. O nosso delta, né? O nosso delta vai ser b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 1, ou seja, é 16 menos 4. Então, o nosso delta é 16, certo? O nosso valor de x vai ser o quê? Nosso valor de x vai ser igual ao menos b, ou seja, menos o menos 4, 4, certo? Mais ou menos a raiz... Opa, perdão, eu falei 12, né? Escrevi 16, é 12 aqui. Menos a raiz de 12. Menos a raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3, é ou não é? 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 sobre 2a, só que o a é 1, então vai ficar sobre 2, é ou não é? E daqui a gente tira os nossos dois valores de x. A gente tira o nosso x, uma linha, que é 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Simplificando, fica 2 mais raiz de 3, é ou não é? Certo? E o nosso segundo valor de x, né, é se eu fizer subtraindo ao invés de somando. Então vai ficar 4 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Simplificando tudo por 2, eu vou ter que x, duas linhas, é igual a 2 menos raiz de 3. É ou não é? Raiz de 3, que está bem clarinho aqui, vamos reforçar aqui, certo? Então, o que eu descobri com esses dois caras? Eu já descobri as coordenadas. Eu descobri que o primeiro ponto, né, dessa reta, que também pertence à circunferência, tem o x valendo 2 mais raiz de 3. Mas se o x, né, vale 2 mais raiz de 3, significa que o y dele também vale 2 mais raiz de 3, porque ele é equidistante dos eixos y e x. É ou não é? Então, esse primeiro ponto, eu vou chamar de A, né? Ele vai ter coordenadas 2 mais raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. É ou não é? Certo? E o segundo ponto, né, que tem coordenada x igual a 2 menos raiz de 3, também vai ter coordenada y igual a 2 menos raiz de 3. Então, eu vou chamar esse ponto de B. Ele vai ser 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3. Perfeito. Já temos dois pontos aqui, certo?
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a substituição da segunda reta, dos pontos da segunda reta, que são os caras que tem y, né? A coordenada y valendo menos x. Então, o que vai acontecer aqui, né? A gente vai pegar, vai substituir de novo, só que dessa vez não vamos substituir os y por x, vamos substituir por menos x. Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Essa aqui vai ser minha equação 2. Eu vou ter que x ao quadrado mais... Repare, né? Eu estou trocando o y por menos x. Então, como é um valor negativo, é muito importante, é fundamental, eu diria, né, que a gente coloque dentro de parênteses, para não cometer nenhum deslize. Menos 2x, né? Menos 2x. Menos... Só que aqui vai ficar menos 6 vezes menos x. Isso aqui vai ficar, né, menos com menos, mais 6x mais 2 igual a 0. É ou não é? E aqui o que a gente faz agora? Agora é conta. X ao quadrado, né? Vai dar x ao quadrado, menos x elevado ao quadrado dá x ao quadrado também. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. É claro, né, que no final das contas não mudou nada nesse caso, mas mudou o sinal nesse aqui. Então, de qualquer forma, temos que ficar sempre atentos ao parênteses, certo? Mesmo que não tenha feito diferença aqui. Então, menos 2x mais 6x vai dar 4x, né? 6x menos 2x, 4. X mais 4x mais 2 igual a 0. Novamente, né, para simplificar essa equação, antes de resolver, vou dividir ela toda por 2. O que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter x ao quadrado, né, porque 2 dividido por 2 dá 1, mais 4 dividido por 2 mais 2x, mais 2 dividido por 2 dá 1. É ou não é? Isso tudo igual a 0. Então, vamos calcular o nosso delta aqui, né? O nosso delta vai ser o quê? Vai ser o b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0, certo? Então, vamos calcular o nosso x aqui agora. X vai ser igual a menos b, ou seja, menos 2, é ou não é? Menos 2, mais ou menos a raiz de 0, só que a raiz de 0 é 0, então não vou colocar nada aqui, né? Porque somar ou subtrair 0 vai ficar menos 2 mesmo. Então, tudo isso sobre 2a, só que o a é 1, então vai ficar 2. E daqui eu tiro que o meu único x possível, né, usando essa condição, vai ser que x é igual a menos 2 dividido por 2, menos 1. O que isso quer dizer para a gente? Né? Se para pertencer, né, a essa reta, o meu valor de y tem que ser o oposto de x, e eu descobri que x é igual a menos 1, então significa que o meu terceiro ponto, que eu vou chamar aqui de C, ele tem que ter coordenadas, né? X igual a menos 1, que a gente descobriu, e y igual a menos 1, né? Ou seja, vai ficar 1. É ou não é? Então, essas são as nossas 3 coordenadas, 3 pontos, né? Os nossos 3 pontos. A gente tem o A, que é 2 mais raiz de 3, 2 mais raiz de 3. A gente tem o B, que é 2 menos raiz de 3, 2 menos raiz de 3. E a gente tem o C, que é menos 1 e 1, certo? A gente sabe que esses 2 pontos, né, eles estão no primeiro quadrante. Repare só, raiz de 3 equivale a aproximadamente 1,7. Então, se eu substituir por 1,7, 2 mais raiz de 3 vai ficar aproximadamente, né, 3,7. É ou não é? Então, o ponto de coordenada 3,7, 3,7, ele vai ficar, né, no primeiro quadrante. Ele tem coordenada x positiva e y positiva. Ele está no primeiro quadrante. É ou não é? Lembrando que o primeiro quadrante é essa região aqui do plano cartesiano, né? E segue no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Certo? O segundo ponto, o ponto B, partindo do pressuposto que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? 2 menos 1,7 vai dar aproximadamente 0,3, que também é um número positivo. Então, o ponto B vai estar mais próximo, né, dos eixos x e y, mas vai continuar no primeiro quadrante, né? Então, se eu dissesse, por exemplo, que o ponto A está aqui, né? O ponto A, o ponto B estaria aqui, é ou não é? Os dois no primeiro quadrante. E se a gente for prestar atenção no ponto C, ele tem coordenada x negativa, então isso faz com que ele já esteja à esquerda, né, do plano cartesiano, à esquerda do eixo y. E
ele tem coordenada y positiva, então ele está acima do eixo x. E o que isso pode significar para a gente? Isso vai significar, né, que como é 1 e menos 1, né, então, desculpa, menos 1 e 1, a coordenada x vem para a esquerda e a coordenada y vai para cima. Então, ponto 1, menos 1 está mais ou menos aqui, né? Esse aqui é o meu ponto C, certo? Então, a gente tem 2 pontos, né? 2 pontos no primeiro quadrante e temos 1 ponto no segundo quadrante. Qual é a opção que contempla isso, né? É a opção letra D. Letra D de mais, certo? Percebe só, 3 pontos, né, no total e 2 no primeiro, 1 no segundo, certo? Se você gostou dessa resolução, se ela te ajudou um pouquinho, então deixa aí o like para ajudar o canal a crescer e a gente se vê no próximo vídeo, certo? Um grande abraço!